Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje, nós vamos fazer aqui um bate-papo remetendo a alguns conceitos bastante antigos da humanidade e vamos tentar trazer aqui uma nova roupagem, um novo viés para a análise disso. E eu estou aqui com o convidado especial de hoje, que é o meu querido amigo Amaury Pontieri. Tudo bem, Amaury? E aí, Luciano, tudo certo? Tudo jóia, meu velho. Muito bom. Hoje nós vamos falar aqui sobre alquimia. Opa, os alquimistas estão chegando. Exatamente. Como transformar escassez em abundância. Exato. Vamos bater um papo sobre isso. Bom, Amaury, uma coisa bacana que a gente estava aqui nos bastidores aqui conversando um pouquinho sobre o tema de hoje. E esse tema me lembrou um pouquinho aquela historinha da vaca que vai para o brejo, né? O sábio passeando com o seu discípulo numa floresta, encontra uma casa, as pessoas numa situação de pobreza muito grande. De penúria. E aí, ao sair de lá, o sábio diz para o discípulo dele ir lá e jogar a vaquinha no brejo. O discípulo fica meio chocado, porque é o único meio de sobrevivência daquela família, mas cumpre a ordem do mestre, e passados um tempo eles voltam lá e tudo aquilo prosperou, o ambiente melhorou. Virou uma fazenda. Virou uma fazenda com vários produtos, com várias atividades comerciais, a família numa condição de vida muito melhor. Ou seja, como é que a gente sai de uma condição de escassez, de falta de recursos, para uma abundância de recursos? E na prática, o que nós estamos falando aqui, e talvez esse seja um conceito interessante para a gente começar a falar sobre alquimia, né? Como é que a gente transmuta uma realidade dessa forma a partir, na verdade, de uma privação. Exatamente, né? Esse conceito, essa busca aí, que você, como falou, é imemorial, aí desde tempos imemoriais, de extrair alguma coisa de valor daquilo que não tem valor, né? Uhum. É alguma coisa que até, vamos dizer, é um arquétipo, né? Sim, e você tem aí símbolos desses arquétipos aí, a questão mesmo da prosperidade, que foi citada aí na tua história, a questão da cornucópia, né, que é aquele símbolo, né, daquela concha onde você tira riquezas dali e não acaba nunca, né? E é essa a ideia, Só que isso, as pessoas elas acham muito que isso tem a ver com processos de riquezas materiais, bens materiais, mesmo. Química, né? No caso da alquimia, a química, que é você pegar um metal abundante, um metal comum, sem valor, e através de algum processo químico ou alquímico, né? Que é sempre a busca aí da pedra filosofal, é outro símbolo desse processo, ou dessa história. Você transformar em ouro ou algum metal valioso e tudo mais. Popularmente, né? A turma fala, né? Como transformar um pote de bosta num pote de ouro, é isso, né? Exatamente. E aí as pessoas ficam... Aí tem aquela história também, outra do sábio, né? Que fica apontando a estrela e o bobo fica olhando o dedo. Né? As pessoas ficam muito ligadas no processo mais de primeiro nível ou de material. E o que o sábio ou o que as histórias nos remetem, as coisas, o conhecimento mais profundo, a sabedoria mais profunda nos remete, na verdade, é que tudo isso é uma transformação interna, uma transformação que se dá em nível intraconsciencial ou interpessoal, né? Intrapessoal. Intrapessoal, desculpe. E é isso. Então, aquilo que não tem valor para uma pessoa, para outra pode ser um tesouro. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, do conceito de valor, né, a gente tem aí dois vieses básicos aí para a gente falar do conceito de valor. Né? Um é o que é o mais popular, que é a coisa cara. Então, se o negócio é caro, é porque tem valor. Se o negócio é caro, é porque é bom. E isso até mesmo o marketing explora muito isso.
Muitas vezes aí tem vários exemplos, até dentro do empreendedorismo, da pessoa que não consegue vender um produto, ela dobra o preço e aí vende rapidinho. Porque aí as pessoas associam a noção de valor financeiro a valor em termos qualitativos, né? Ou então coisas que entram na moda também, né? Aquilo não tem valor nenhum. Aí num determinado momento alguém de expressão passa a utilizar aquilo, de repente aquilo vira uma febre. Exatamente. E o preço escala. Então, e aí já entra esse segundo viés, que é o viés conceitual da coisa, né? Que é o viés sentimental ou estimativo que a pessoa tem a partir disso, né? Então, cara, eu quero me parecer com aquele cara bacana, vou usar a camiseta rasgada que ele usa. Exato. Eu quero ser tão bom quanto Steve Jobs e eu vou usar todo dia a mesma roupa porque é assim que ele fazia. Então, os caras inteligentes... Esse dia até escutei um conselho de um cara, você quer se tornar aí um empreendedor de sucesso, para de ter guarda-roupa variado, você tem que ter guarda-roupa todos. Entre as dicas empreendedoras dele, uma delas é essa aí. Então, acaba se criando certos modismos aí em termos conceituais do que tem valor. Tem, às vezes, uma peça que é sentimental mesmo, né? Que financeiramente ela até não vale, mas ou ela foi um presente, ou ela remete a uma história pessoal e que faz com que se crie ali um valor sentimental, emocional, afetivo, enfim, em relação àquela história, e isso faz com que ganhe outro valor. História, tem até né? aquele mote daquela campanha publicitária aí de um cartão de crédito famoso, né? Tem certas coisas que não tem preço. Para outras existe o cartão XY, né? É isso aí. Então é bem por aí, né? Quer dizer, isso aí foi um mote muito inteligente que eu achei que o pessoal usou, porque tem muito a ver, como a gente estava dizendo também aí antes, da oportunidade. Sim. De repente você tem a oportunidade que cria o valor, tem a ver do contexto, tem a ver a situação, tem a ver o seu momento de vida também. Sim. Tudo isso pode literalmente transmutar porcaria em coisa tesouros. Boa. Né? Exatamente. Você sabe que o Peter Diamandis, lá no livro dele Abundância, ele fala que a diferença entre a escassez e a abundância chama-se acesso. Ou seja, como é que eu a partir de um contexto onde há uma escassez de alguma coisa, e ele até no livro ele conta a historinha lá você vai comer, pega lá uma macieira cheia de maçãs maduras, né, vermelhinhas, bonitas e tudo mais. A turma come as de baixo, as de cima estão lá, mas ficam inacessíveis, a não ser que você arranje uma escada, ou seja, um acesso para colher as maçãs de cima. Isso, na verdade, se aplica a quase tudo. Se você pensar não fisicamente, mas conceitualmente, o que mais faz justamente essa mudança ou essa transmutação de escassez em abundância é o conceito de acesso, mas esse acesso pode ser cognitivo, esse acesso pode ser por uma ideia, esse acesso pode ser por uma sugestão, enfim, uma série de coisas. Por uma eliminação de uma crença mental. De uma crença limitante, por exemplo, que o indivíduo tem, e quando rompe ou se permite romper essa crença, ele passa a acessar um novo mundo de possibilidades, né? de oportunidades. Você passou por um negócio desse aí, né, meu velho? Como é que foi? Conta essa história aí. É verdade. Eu tive uma história no começo desse ano aqui que foi muito legal nesse sentido. Assim, para mim foi inspiradora e eu gosto de contar essa história para as pessoas. Que é o seguinte: depois de muitos anos, né? Eu sou formado em jornalismo lá pela USP. E agora, depois de 25 anos de formado e depois de uma carreira nessa área, eu decidi fazer uma segunda graduação, dessa vez na área de exatas, aí, das ciências exatas, na ciência da computação. Aí passei aqui, comecei a fazer o curso, e eu tinha, desde a minha adolescência, uma calculadora antiga, boa, HP11C, que é a calculadora científica, né, de engenharia. Assim. Essa é a turma de 20 anos aí não sabe do que a gente está falando, não. Mas não tudo sabe. Acreditem. Até o próprio conceito de calculadora hoje em dia caiu no esquecimento, embora muita gente use ainda. Sim. Até por ofício, né? Fisicamente, cada vez menos pessoas usam, né? Isso. A ferramenta. Pessoal que trabalha com finanças usa muito aquela 12C, né? Sim, a calculadora sim. que é clássica aí, né? Para corretores de imóveis, pessoal que tem que fazer muitas contas no dia a dia. Cálculos de juros compostos. Isso, exatamente. E eu tinha uma 11C, que não é financeira, ela é científica, né? E
E era uma calculadora que eu adorava, eu ganhei de presente, né? Tinha toda uma relação afetiva e eu, muitos anos, utilizava. Ela não é, até a própria notação dela que a gente usa não é a notação algébrica comum, né? Ela é a notação polonesa inversa, que se chama. E eu aprendi a usar aquilo, aprendi a programar uma calculadora programável, então eu tinha todo um conhecimento do instrumento e gostava muito e deixava ele na minha gaveta do trabalho quando eu precisava eventualmente, né? Para não fosse coisa simples do que quando você vai para o restaurante fazer conta da divisão do racha, mas alguma coisa lá eu usava, porque ela também se presta a fazer cálculos financeiros, né? E gostava, e ela estava lá. E aí, agora, passando na ciência da computação, eu falei, poxa, agora eu vou usar ela, vai ser minha companheira, a fiel escudeira aqui no curso, né? Porque agora, para você fazer muitos cálculos e rapidamente, você dominar aquele instrumento é bacana. E aí fui olhar na gaveta, minha calculadora tinha sumido da gaveta. Alguém, acho que achou que era alguma 12C lá e levou, né? E aquilo me gerou um sentimento de perda muito ruim, não pela calculadora em si, primeiro também porque ela não é mais fabricada, né? Era um modelo que era antigo e tal, e eu fiquei com aquele peça sentimento... de colecionador. Exato, fiquei com aquele sentimento. A mesma coisa que você tivesse um carro, né? Desses carros, um rabo de peixe, aí, né? Todo bonito, ele era... Eu tenho um manual guardado, inclusive, e aí, de repente, perdeu aquilo. Então, eu estava com aquele sentimento de perda, estava na escassez, literalmente, né? Num beco sem saída, porque eu não posso ter aquela coisa de novo, né? Não só pelo modelo que não é fabricado, mas porque também era afetivo, e fiquei naquilo, amargando aquilo, né? Quando, de repente, fui conversar com um amigo meu, ele falou, olha, por que você não entra lá no site de leilões lá americano, no eBay? Deve ter um monte dessa calculadora vendendo lá. Você não é a mesma, obviamente, mas você tem um manual, tudo, você repõe ela com uma de boa qualidade e tá tudo certo, né? É um produto, afinal, um produto industrializado. Eu falei, poxa, tem sentido isso, né? E aí eu peguei e fui atrás. E aí eu aprendi muito, quer dizer, eu ter entrado em contato com esse universo de conhecimento foi riquíssimo, porque eu vi que existiam, por exemplo, pessoas que vendiam literalmente o negócio 0 quilômetro, há 30 anos o negócio na caixa. Olha só. Né? Assim, lacrada, quer dizer, olha, eu tinha isso aqui, guardei mesmo, peça de colecionador e vendo. Obviamente que nesse caso é um pouco mais caro, né? Ou, dependendo do produto, muito mais caro. Mas tinha gente também lá que estava com aquilo ali parado, não tinha valor nenhum, e tem gente que bota lá a preço de banana. Então, no processo, eu acabei comprando uma calculadora zerada, praticamente, por uma pechincha, vamos dizer, por um valor menor do que uma nova que eu compraria. E no processo eu conheci vários outros modelos de calculadora, participei, aprendi a trabalhar nos leilões lá, que tem toda uma ciência, né? Quer dizer, você pode dar lance, mas o momento melhor de você dar lance é quando está chegando ao fim do leilão, e aí você pode deixar baixo, dar uma... Enfim, tem toda uma ciência. Técnica aí para... E também você descobrir coisas que as outras pessoas não sabem. Então, por exemplo, aí eu acabei comprando todas as calculadoras daquela linha da HP que se chama Voyager, né? A série Voyager de calculadores. Aprendi tudo sobre isso. Comprei todas as outras, algumas mais raras, inclusive, que a 11C. Que é a sua. Fiz uma coleção, né? Então aquilo ali teve um processo prazeroso também de aprender alguma coisa na prática. Conheci várias pessoas, conheci um site que é especializado em coisas, em calculadoras e instrumentos de cálculo antigos da HP. Vi que tem outras coisas muito mais antigas ainda, instrumentos de... Assim, enfim, como eu estou trabalhando com computação agora, eu aprendi muito, estudei muito e gerei conhecimento, coisa que agora está incorporada e que eu não tinha. Então eu não só recuperei o que eu tinha perdido, como ganhei agora acesso justamente a um repositório praticamente infinito da mesma categoria da coisa que eu tinha perdido. E agora, então, eu tenho uma coleção, uma coisa que é muito mais valiosa que ter uma calculadora só, e o conhecimento todo, e o conhecimento que eu adquiri também de como funciona o leilão também. Abriu a porta. Abriu a porta. Então, justamente, abriu a cornucópia, vamos dizer assim, né? Legal. Então, estou muito feliz. Isso aí é uma história que eu estou contando, gosto de contar, e agora estou contando aí para os ouvintes aí do podcast, porque abriu para mim muito a ideia de abundância através de um exemplo prático que eu vivi, né? E isso, assim, muito sincronicamente também com todo esse movimento aqui da gente estar
falando sobre abundância, vivenciando a abundância, fazendo projetos dentro da área de abundância. Sem dúvida, para quem não sabe, o Amaury é um dos nossos parceiros fortes aqui no projeto, aqui no processo do software mental e da plataforma que nós estamos criando aí, que vai ser lançado em breve, a plataforma do software mental. A maioria da nossa equipe de trabalho aí, e temos justamente discutido muito o tema da abundância em si, não é isso, Amaury? Isso mesmo. A moral da história, dessa pequena fábulazinha nerd que eu gosto de dizer, de abundância, é que a partir de um evento ruim, ou de um evento péssimo, ou de um evento desagradável, de uma perda, se você reciclar aquilo ali, e é uma reciclagem muito mais intrapsíquica, né? Você pode não só reparar a perda de alguma maneira, como abrir acesso a um repositório de abundância dentro daquela condição, né? Eu costumo dizer que, e aí isso na verdade não é uma fala minha, né? Eu apenas uso com frequência, que é assim, né? Se você está se deparando com um tipo de dificuldade, a primeira pessoa que você tem que buscar olhar com certa suspeita ou com certo mais cuidados, acuidade, enfim, é você mesmo, né? Porque é uma abordagem mental nossa, é um filtro seletivo que a gente usa naturalmente para ver situações e que nos levam justamente à condição de escassez ou de abundância, né? O interessante a gente observar aí é que às vezes a gente acha que a abundância ela é riqueza, não é necessariamente riqueza. O teu exemplo é muito rico nesse sentido, né? É o como você faz e o que você faz com os recursos que você tem. Aquilo que te é acessível, né? E a grande porta para isso, na verdade, não custa nada, porque é a informação vinda da própria vida, do teu cérebro, da tua caixa, e às vezes da troca que a gente tem com as pessoas, e nisso as trocas são muito ricas, né? E aí tem muito a ver com a questão até do próprio nome aqui, né, do nosso programa, do nosso podcast, que é o software mental, no sentido de você deixar a possibilidade de ver alguma coisa de uma maneira diferente, cultivar essa aptidão, o beco sem saída, né? Muitas vezes a gente está naquilo que a gente considera becos sem saídas em alguma situação, mas às vezes o beco sem saída é só você virar 180 graus e tá ali a saída do beco, né? É uma questão de você passar a enxergar as coisas diferentes e essa criatividade é algo que se desenvolve, é uma aptidão que se desenvolve, é uma das aptidões mestras aí também do processo de abundância, passar a ver de uma forma inovadora, de uma forma criativa, às vezes olhar para o que todo mundo está vendo e ver alguma coisa que ninguém viu, ou ninguém enxergou, né? Você tem o ver e o enxergar, né? E isso também a gente tem discutido e tem visto que é alguma coisa importante da gente trabalhar e cultivar. O Amaury, isso é até onde eu sei também, e essa é uma característica sua, né? Eu sei que você tem um apelido aí no colégio aí que a turma fala para ti que é o professor Google, e tem dúvida, pergunta para o Amaury, ou seja, você é um fuçador, né, meu amigo, em termos de conhecimento, em termos de cultura geral aí, e isso permite expandir as suas ideias também, né? A associação, e a criatividade tem muito a ver com a associação de ideias, né? E isso eu sempre cultivei nesse sentido. Eu tenho essa curiosidade aí, né? E isso desde que eu me lembro por gente, né? Que eu me considero por gente de querer saber e tudo, né? Uma inquietude aí de conhecimento. E isso ajuda porque você acaba tendo uma associação de ideias mais rica e agora, quando você junta isso com o processo de problemas, né, de resolução de problemas, de conflitos, isso então enriquece. E aí tem uma aplicação prática aí, né? Sem dúvida. Tem uma fábula também, já que nós estamos falando em fábulas aqui, que você conhece bem também, que é muito conhecida aí no universo corporativo, que é aquela do país dos descalços, né? Sim. Que também tem a ver, né? Então, rapidamente contando, né? É uma fábrica de sapatos, ou uma indústria de sapatos, e aí mandam um emissário lá, um funcionário, para um lugar distante, para uma ilha, para ver se tem mercado para os produtos deles de sapatos. E aí, chegando lá, o cara olha que todo mundo anda descalço. E aí ele retorna e vai lá fazer o relatório para o chefe dele e diz, olha, não adianta a gente ir para lá porque ninguém usa sapato lá.
né? Então esquece. E aí o chefe, não contente com aquele relatório, né, achando que poderia ser alguma coisa diferente, ele manda outra pessoa lá, né, com outro modelo mental, vamos dizer assim, outro software mental. E aí o cara constata a mesma coisa, né, volta e fala assim: chefe, nós temos que ir para lá imediatamente, porque é um lugar fantástico. Todo mundo praticamente é um cliente potencial. Todo mundo pode comprar um sapato, porque ninguém tem sapato. Então, veja, o fato é o mesmo, só que para um tem um valor inestimável, para outro não tem valor nenhum. Né? Isso é sempre bacana, né, para os nossos ouvintes aí, a gente não perder essa linha de raciocínio, essa perspectiva do raciocínio, né? A gente poder justamente, em frente às nossas dificuldades ou aparente limitação, como é que eu posso olhar isso de uma forma mais aproveitável, mais produtiva, mais criativa, para passar para um estado mental mais favorável, e aí com isso chegar mais ao conceito de abundância, né? Ou às vezes até assim, não, peraí, se é uma situação em si, deixa eu descartar essa situação, ou esse objeto, ou o que quer que seja, ou essa linha de raciocínio sobre esse objeto, e deixa eu me abrir para outras possibilidades, né? Porque o que interessa, justamente dentro disso que você está trazendo, é o uso das nossas capacidades ou competências em relação às possibilidades que temos, né? Nesse case nerd que você chamou, então, aí... Da calculadora. Efetivamente, o repositório de flexibilidade mental, por exemplo, estava contigo, de conhecimento estava contigo, a curiosidade de entender de outras calculadoras estava contigo, e isso que te permitiu criar uma coleção que, na verdade, até se for considerar pelo ponto de vista financeiro, muito mais rica em termos de resultado final do que o que você tinha inicialmente. Exatamente. Né? Você quer ver dentro dessa coleção ainda como teve um caso interessante, que foi como eu comprei a HP 12C, que eu não tinha, a financeira. Né? Que se passa? A 12C ela é fabricada até hoje. É uma calculadora que você vai na loja e você compra. Só que a calculadora que é fabricada hoje, a gente pesquisando, ela vê que ela é feita na China, os materiais não são os mesmos, né? Então a durabilidade da calculadora é diferente, a tecla ela estraga logo, solta, fica solta. Agora a antiga era uma calculadora que ela, por exemplo, as calculadoras hoje têm 40 anos e não tem um jogo na tecla. Olha só. É caixinha de madeira. Então assim, é uma calculadora para vida inteira. Né? E aí, o que se passa? Essa calculadora ela foi fabricada no Brasil também, uma época, na década de 80. Ela era fabricada na Malásia, no Brasil e em outros países, além dos Estados Unidos. Né? E eu, olhando lá no site de busca, já tinha comprado a 11, eu falei, agora vou comprar uma 12 por um preço bom também. Né? Buscando lá no site de leilão, eu descobri uma calculadora também 12C da antiga, novinha, com manual e tudo, só que ela era fabricada no Brasil. E eu sei, a minha primeira 11C ela é fabricada no Brasil também, a calculadora igualzinha, a americana ou a da Malásia, a mesma coisa. Só que pelo fato de ser fabricado no Brasil e não nos Estados Unidos, lá ela estava sendo subvalorizada. Então o cara não estava conseguindo vender, estava lá já a $20, quem desse levava a calculadora. Então eu comprei uma calculadora que eu sei, que é uma qualidade muito grande, novinha, com toda a documentação da calculadora por $20. E só pelo fato de ser brasileira, eu sei que é a mesma qualidade. E é muito melhor a qualidade do que uma nova hoje da loja, que é mais cara. Então eu comprei uma calculadora melhor, mais barata, e tenho hoje, né, essa calculadora pagando por um valor assim. Por quê? Porque eu tinha um conhecimento a respeito daquilo. Exatamente, esse era o ponto que eu queria destacar, meu velho. E aí é uma dica importante para a gente começar a pensar nessa transmutação aí da escassez para a abundância, né? Que é você buscar informação. Porque muitas vezes esse nosso primeiro ponto de vista, que ele é restritivo, um dos aspectos fundamentais que falta aí é a informação. É a informação que amplia essa nossa capacidade de analisar a situação, o contexto e enxergar a riqueza onde aparentemente não havia ou a gente não estava enxergando. E às vezes enxergar o big picture também, né? O quadro maior, mais amplo, aquilo que vai te dar possibilidades de ter outras resoluções. Aí entra o processo da criatividade também. E isso vem em cima dessa curiosidade sadia, né? Então, a limitação primeira que eu tenho, normalmente, é por falta de informação.
E o curioso disso, que aí você é um cara que também eu sei que estuda bastante o conceito da criatividade, o curioso disso é que muitas vezes o que limita justamente a criatividade é aquilo que a gente sabe e não aquilo que a gente não sabe, né? Exatamente. Então o cara se prende às vezes numa determinada forma de ver o contexto, num determinado volume de informação que ele tem, e ele acha que aquilo é o todo, e na verdade não é um todo, normalmente é um pedacinho muito pequeno, né? A forma fundamental de você ampliar essa possibilidade das suas fronteiras mentais é estudar mais daquele assunto, entender mais aquele assunto, entender mais as bases, a cultura, ou como você está trazendo aí nesse case nerd aí, onde que são as fábricas, qual era o processo, se é o mesmo, se não é, e só isso já te dá um horizonte de encontrar oportunidades que aparentemente a turma estava descartando aí. Né? Tem um folclore, uma história do folclore do indígena lá norte-americano, né? Que diz que uma vez estava conversando o homem branco com pele vermelha, né? Com um índio, e aí o homem branco, para se sentir superior lá, ele pegou um bastão lá, um pedaço de pau, e traçou um círculo pequenininho assim no chão e falou: ó, isso aqui é o conhecimento do índio. E aí traçou um círculo muito maior que englobava o primeiro e falava: e esse aqui é o conhecimento do homem branco. Aí o índio olhou aquilo, né? Tomou o bastão do homem, emprestado do homem, e aí traçou um círculo muito maior, né? Bem maior aí, que pegava os dois outros primeiros, né? Aham. E aí falou: e isso aqui é o que nem o homem branco e nem o índio sabem. Então ali ele, na verdade, né, se você for ver, ele demonstrou mais sabedoria no sentido de que eu sei o tamanho da minha ignorância, agora você talvez não esteja vendo o tamanho da sua. Exatamente. E aí é o limitante da história, né? Ou seja, é justamente essa não percepção de que há outras possibilidades a partir de novas informações, de novas trocas, né? Uma das coisas que a gente observa muito nessa mudança do nosso modelo econômico agora é sair de uma economia onde as empresas tinham que se virar e elas mesmas produzirem e terem os seus resultados isoladamente, para esse modelo de economia compartilhada, economia colaborativa, onde justamente a riqueza está nas trocas, né? A riqueza está justamente nesse volume de informação que a gente começa a trocar com outras ideias, com outras fontes, com outros vieses, para a gente poder expandir mais, né, essa visão. O Amaury, eu queria explorar um pouquinho ainda, vou insistir um pouquinho mais dentro do teu case aí, meu velho, porque aí eu queria explorar uma outra linha de raciocínio, que é o raciocínio sentimental ou emocional da história. Como é que você se sentiu dentro desse processo? Porque você contou o aspecto do case pela riqueza, Exato. pela expansão do conhecimento, mas e o aspecto emocional, velho? Como é que ficou nisso aí? Pois é, você vê, Luciano, aquilo ali, ele foi uma jornada emocional também, talvez mais do que qualquer outra coisa, porque partiu de um processo daquele mecanismo clássico de perda e luto, né? E que durante um certo tempo eu fiquei no processo de elaborar o luto e aquilo não estava bem elaborado e tudo mais. E quando eu saí do beco sem saída, e aí de repente eu tive contato com um universo mais rico, mais enriquecido, e aquilo foi através de um insight, né, que foi favorecido aí pela interação com um amigo e tudo, mas ali eu vislumbrei uma outra coisa que também me é muito cara, né? Que é o processo aí de você ter acesso a conhecimentos, a universos, a possibilidades novas. Que é o que te motiva. Que me motiva muito, sempre motivou. Então aquilo ali de repente passou a ser secundário, né? Tá tudo bem, perdi uma coisa, mas eu tô ganhando uma coisa aqui muito, muito mais legal, né? E aquilo me abriu a porta de um tesouro. Eu tava num beco sem saída, de repente entrei na caverna do Aladim, né? E aquilo eu falei, excelente, né? E aí também a linha de raciocínio me fez ver, olha, é um produto industrializado, né? Então, quer dizer, eu repus o negócio em alto nível, imperceptivelmente, então, quer dizer, eu posso continuar colocando a carga de afeto que eu tinha, embora não seja a mesma peça, né? Mas
dentro de um processo industrial, não faz sentido também eu ter afeto por aquele exemplar, né? Eu vou colocar energia e aquilo ali veio e trouxe muito mais coisa agregada e hoje eu tenho peças muito mais raras que aquela, né, que eu consegui e estou muito feliz. E peguei uma calculadora das novas também. Então, assim, minha coleção tem os rabos de peixe e uma Ferrari atualizada, entendeu? Tá tudo bem, e eu estou muito feliz, porque o conhecimento que eu tive também até repliquei. Eu, através dessa pesquisa, cheguei num site que é o Museu das Calculadoras HP, que eu não conhecia, e lá eu consegui um CD com manuais de todas as calculadoras que existem no HP em vários idiomas e tal. Então, o conhecimento realmente que eu tive acesso é uma cornucópia, né? É um repositório praticamente infinito de informações, de produtos e de ideias e de contatos. É muito mais rico do que eu tinha. Sim. Eu era um mendigo sentado em cima do saco de ouro. Exatamente. E aí é um negócio bacana, né? Porque a gente vê realmente que o aspecto da experiência em si, ele é muito rico nessa satisfação, nesse bem-estar, nessa condição de você realmente ficar feliz pela nova possibilidade, né? Isso é um negócio da reciclagem na prática, né, velho? Exatamente. O conceito de reciclagem em termos de expansão, em termos de percepção de novos pontos de vista para olhar uma dada realidade, né? Você cita aí as fases do luto, é bom a gente colocar aí para a turma que nos ouve, né? Se tiver curiosidade, pesquisa aí Elizabeth Kubler-Ross no Google e você vai achar as 5 fases do luto. A primeira é a negação, a segunda é a raiva, ou seja, primeiro você não quer aceitar que aquilo aconteceu, não é possível, aí a segunda vem a raiva. Nessa fase aí eu procurava a calculadora em lugares que eu achava que ela poderia ter ido aparecer. Em lugares que eu nunca tinha guardado a calculadora, eu fui procurar. Né? Então, assim, não aceito que ela tenha sumido. É negação total. Aí depois vem a raiva, né? Porra, mas me roubaram o negócio. Aí vem a raiva que... Aí tem a barganha, depois a barganha fala assim, olha, se eu conseguir achar a calculadora, não foi o caso, mas a pessoa poderia fazer uma promessa, né? Fazer a promessa, ou dou uma recompensa aí exatamente. Pela calculadora, que era de estimação, etc e tal. E aí que ela começa a trabalhar o processo da aceitação para então partir para uma nova realidade, né? Exatamente. Então é bacana a gente dar uma olhada nisso aí, porque às vezes a gente está no meio da fase do luto e não percebe. E é importante cumprir o ciclo, né, Luciano? Claro. Você cumpre o ciclo e você pode, conhecendo isso, inclusive apressar o processo no sentido de superar mais rapidamente. Né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O Amaury, ainda dentro dessa tua experiência aí, como é que ficaram as pessoas à sua volta, meu velho? O que elas achavam disso? Como é que elas viam esse movimento? A tua turma mais próxima aí? Bom, tirando o fato de que todo mundo achou uma excentricidade, né? Baixa logo um aplicativo no celular aí com a calculadora e pronto, né? Já vem, o celular já tem aplicativo de calculadora, para que você precisa dessa aí, né? Mas, na verdade, aquilo ali é muito mais que a calculadora. Aquilo ali, por exemplo, eu aprendi, a jornada, né? Eu aprendi a programar, fazia programação, computação naquela calculadora, né? Os primeiros programas que eu fiz ali e tudo. Então, não faz sentido. Para quem está de fora, às vezes, não faz sentido. Né? Agora, se eu falar, por exemplo, que eu aprendi isso tudo e que eu posso formar uma coleçãozinha de calculadoras dessa linha aí, comprando no site de leilão a bons preços, e formar uma coleção e, de repente, criar uma caixa de madeira, né? Ir lá num lugar, mandar fazer uma caixa de madeira, colocar um veludo, colocar as calculadoras todas que eu vou selecionar bem, estado de conservação excelente e tal, criar uma coleção luxuosa com os manuais, que eu já tenho como ter acesso também e tudo, e faço uma coleção dessa. E quando as calculadoras da série Voyager completarem 50 anos, eu vendo aquele estojo com a coleção completa de 50. Você pode ter uma ideia de quanto uma pessoa que gosta e que quer aquilo pagaria por um negócio desse? Não, verdade. Eu aprendi a fazer isso, percebe? Então, assim, aí a pessoa não vai achar tão excêntrico assim. Vai começar a fazer um certo sentido. Com certeza, com certeza. Não sei se vou fazer isso ainda. Estou tentado, mas
Já está começando a ter ideias. Já estou começando a ter ideias. Muito bom, muito bom. Você sabe que é um negócio bacana aí isso lembra assim, né, a vastidão de oportunidades que a gente tem. A gente discute muito hoje aí dentro do aspecto da tecnologia e eu vejo as pessoas com muito medo da tecnologia porque está sempre na ideia de perda, né? Sim. As pessoas vão perder empregos, vão perder oportunidades. Aquele profissional que ele está numa fase da vida dele em que o modelo de trabalho dele, o tipo de trabalho que ele faz, parece que já não tem mais o mesmo efeito, né? A gente, inclusive, encontra muito isso em profissionais que estão ali na faixa dos 35 aos 45, onde o cara aprendeu a fazer justamente as coisas manuais e num nível de esforço muito maior, e hoje às vezes vem a tecnologia e já faz aquilo de uma forma muito mais facilitada. Então um profissional que chega agora no mercado consegue ter o mesmo nível de excelência que aquele cara que teve que aprender artesanalmente a fazer as coisas, né? Exato. E às vezes esse cara tá numa fase de luto aí, ele está numa fase de preocupação, está numa fase de sensação de que está perdendo relevância, e é aí que ele tem que transmutar esse modelo mental, né, velho? Exatamente. Hoje em dia a gente tem muito mais possibilidade de atuar em muito mais áreas e muito mais. Isso, para mim, é uma riqueza muito grande. Isso aí nunca me assustou, na verdade. Né? Talvez seja por isso que eu estou procurando agora também me enfiar nessa área de tecnologia também, né? Porque me traz essas novas possibilidades, né? Tem muita coisa aparecendo nova que a gente não tem nem ainda a ideia de como isso vai se desdobrar. E a pessoa, agora, se a pessoa ela fica achando que eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim, a famosa síndrome de Gabriela, aí ela está realmente no beco sem saída e precisaria procurar alguma coisa. Às vezes a pessoa sofre enquanto não muda o modelo mental, ela se mantém num paradigma de sofrimento, né? Sim. E o sofrimento, ele as crises, elas podem ser, a gente já aprendeu isso, né? As crises podem ser de crescimento ou de sofrimento. Crises produtivas ou crises estéreis. E a gente tem que buscar sempre que a crise seja produtiva. Se ela não for, a gente é que tem que transmutá-la. Aí é a verdadeira alquimia, né? Sem dúvida. Transformar a crise estéril, a crise de sofrimento, o processo da vida, né? Enquanto instância de sofrimento, num prazer, numa evolução, numa busca permanente pelo que é mais transcendente. E aí a gente vê bem a questão do modelo mental, né? Porque na hora que a gente está com uma certa situação em que a gente não está satisfeito ou que está entrando aí num processo de crise, talvez o desafio maior da pessoa seja perceber que isso é um sinal de que ela já pode dar um passo a mais, né? Porque isso, pelo menos, é da nossa natureza humana. Sempre que uma coisa se repete ad nauseam, ou seja, repete, lá pelas tantas a gente começa a ficar entediado com aquilo, chateado, enfadonho, e começa a se sentir mal, começa a perder a motivação, começa a perder o prazer em fazer as coisas, e vai decaindo qualidade com isso, uma opção de coisa. Então, existe um aspecto emocional que às vezes é complexo da pessoa lidar, que é um aspecto de perda, um aspecto de insatisfação, de desmotivação. Se ela, e vai permanecer assim, se ela mantiver esse estado de modelo mental pautada justamente na perda ou na crise como uma coisa ruim que ela quer se livrar. Mas se ela olhar e conseguir fazer um upgrade dessa visão e começar a enxergar isso como uma oportunidade de dar o salto, exato. Olha, isso você já aprendeu o suficiente. Essa experiência você já repetiu muito. Você já pode dar passo a mais. Você não extrai mais dali. Você não extrai mais dali. Ali não vai te enriquecer mais. Daquele mato não sairá coelho. Aquela árvore está seca e aí por aí nós vamos. Então, olha, perceba que você pode dar um passo diferente e olhar essa crise justamente como um sinal de que você já aprendeu aquilo o suficiente, você já tem todas as condições de dar um passo além disso e, com isso, partir para uma nova jornada, para uma nova experiência. E que não precisa ser necessariamente só
ligada ao processo tecnológico de ponta, né? Exato. Às vezes não, às vezes não tem tecnologia nenhuma. Exatamente. Tem experiências que são cruas, assim, muitas vezes de contato com a natureza, de expansão das energias e das ideias, que são coisas extremamente simples. Sim. Né? Você sabe que eu, aproveitando contar uma historinha também aqui, então estava eu uma vez viajando aí para Natal e fui numa pizzaria lá em Natal. E sobre a mesa, assim, tinha uma pedra segurando os guardanapos. E aquela pedra, um desenho belíssimo, muito legal, a arte da pedra, muito legal. Eu falei, cara, aí na hora de pagar a conta, escuta, velho, e aí, essa pedra aí, onde é que vocês arranjaram aí? Não, isso é um garçom nosso. Que ele, nas horas vagas, ele esculpe. Ele faz com tinta, ele ia fazendo pigmentos na pedra com tinta e tinta colorida, e aquilo ficava um negócio assim, belíssimo. Eu falei, cara, mas isso aqui tá muito bonito. Tem mais? Ele falou, não, tem, ele faz. Aí você pediu, eu chamei o cara para conversar, disse, ô, velho, você que faz isso aqui? Eu falei, sou eu. Cara, mas isso aqui tá muito bonito, velho. Você vende isso aqui? Vendo. Opa, quanto é que você cobra? R$10. Falei, rapaz, isso sim. Eu fiquei chocado com o preço. Interessante. Na verdade, né? Trouxe quantas pedras coube na mala sem excesso de bagagem. Porque eu fiquei impressionado com a beleza da arte que ele fazia sobre a pedra. Então, na prática, assim, é pedra que ele pega na praia. Só que o cara coloca um olhar de arte, de criatividade, de vontade de expressar aquilo que ele tem dentro dele, em termos de criação, que ficou um negócio belíssimo. Belíssimo, eu trouxe, as pessoas que estavam comigo trouxeram também. Fantástico. Então, muitas vezes é esse olhar nosso sobre uma realidade que aparentemente, uma pedra, velho. A idade da pedra é bom que a gente lembre, não acabou por falta de pedra, né? Nós estávamos falando aqui um pouco antes também do podcast, da gravação, a respeito das aptidões, quando as aptidões suas atingem ou vão em direção às necessidades das outras pessoas, né? E citando aqui, né, o que o nosso companheiro aqui estava frisando, nesse caso aí, a aptidão dessa pessoa de fazer um trabalho estético, alguma coisa que incorporasse uma estética, ir ao encontro da necessidade de beleza das pessoas. Sim. E elas, então, pagavam para aquilo e aquilo lhes trazia prazer. Né? Veja que interessante. Muito boa a sua historinha também. Não, é interessante observar, porque justamente pegando, então, esse viés que você traz para a gente aí, é isso, né? Muitas vezes a riqueza, ela está em você agregar valor ao outro também. Ao outro. Aliás, as pessoas que ficam ricas assim mais rapidamente, com mais, digamos assim, aceleração, elas justamente as que geram valores para outra, porque ela vai receber o valor de volta. Né? Isso aí. E aí ela vai... Tem uma dica para a turma que empreende, que a gente sempre fala, né? Olha, veja primeiro as coisas que você gosta. E esse é um círculo grande. Aí depois para a segunda, aquelas que você realmente faz bem, é um círculo menor dentro da primeira. E a terceira, aquela que atende de fato o interesse das pessoas. E aí você vai chegar, às vezes, num volume de atividades menor, mas que é exatamente aquilo que vai atender as pessoas nas suas necessidades, nos seus anseios. Aquilo que vai gerar valor. Que vai gerar valor, né? Vai gerar valor. E isso pode ser, isso tem uma infinitude, pode ser estético, então visual, pode ser uma arte, pode ser uma tecnologia, pode ser um produto que resolva algum tipo de necessidade premente, às vezes, que a pessoa tem, às vezes pode ser contextual. Tem hoje aí o quanto que a gente vê da cultura gourmet, da cultura vintage, esses conceitos que repaginam as coisas para trazer um novo viés, um novo olhar, e é justamente isso que faz com que a gente transmute, né, a escassez em abundância, ter um novo olhar sobre as coisas, né? Sim. E às vezes as mesmas coisas que a gente passa 1, 2, 10, 20 vezes por aquilo, e sempre com um olhar viciado, acaba não percebendo novas possibilidades, novas riquezas. Às vezes precisa vir alguém de fora e falar, nossa, olha aquilo que você tem aqui, que loucura, que coisa legal,
que riqueza, né? Que tesouro. E a gente fala, poxa, mas isso aí estava tanto tempo aí, né? E ninguém nem dava bola para isso. Né? Show de bola. Minha gente, vamos chegando ao final, então, aqui desse nosso episódio sobre a alquimia, a transmutação desse olhar que leva para a escassez para um olhar que nos leva para a abundância. Acho que, assim, poderia ser até o título aqui do podcast de hoje. Como alquimia, como transformar bosta em ouro, né? Caberia bem. Acho que vai ter bastante acesso. Caberia bem. Assim, Então, minha gente, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Hoje, então, navegamos fartamente por esta praia, não é isso, Amaury? Isso, nadamos no mar da abundância. Show de bola. Amaury, obrigado pela tua presença aí. Pessoal, sigam o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias, entre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, que isso sempre nos ajuda, e vamos conversando. Um abraço e até o próximo episódio.